Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão César Cristóvão, presidente da Escola Teológica do Avivamento. Estamos aqui hoje para gravar um podcast com o nosso irmão Vitor Tavares. Está conosco também o nosso amigo José Victor. Irmão Vitor, que é professor, teólogo, diácono, congrega conosco aqui. Hoje nós estaremos entrevistando ele. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal, tá certo? E você pode comentar com força, tá certo? Porque provavelmente Vitor vai ser um recorrente aqui no nosso podcast, tá certo? Então, Deus abençoe, seja bem-vindo, irmão Vitor. Irmão Vitor, eu quero já começar com uma pergunta espetacular. Fale um pouco sobre a sua vida. Amém. Assim, a minha vida, eu cresci lá no Sítio Cardoso, os que são daqui de perto, com certeza conhecem, é um sítio aqui nas proximidades. Eu cresci ali e foi ali que eu conheci, tive os primeiros contatos com o Evangelho. A minha tia se converteu na missão e ela sempre me levava ali para os cultos. Arrastava eu, meus primos, a gente ia a pé, atravessava o riacho, subia a ladeira e ia lá para cima. E começou a se desenvolver o ministério, começou a se desenvolver o evangelho nessa localidade que na época não era tão forte, o catolicismo aqui prevalecia e foi fundada essa igreja aqui. Meu primo passou a congregar aqui por causa das aulas de música. Ele disse, Vitor, vamos para a escola dominical? Ele me jogou na garupa do Antrax, me trouxe para cá e aqui eu cresci na escola dominical, aprendendo, desenvolvendo. E eu lembro que eu ficava morrendo de raiva, que aqui a Santa Ceia no domingo de manhã também, e eu ficava morrendo de raiva. Não, hoje na escola dominical não era nem para eu ter vindo. Mas acabei me mudando, vim morar aqui em Santa Terezinha, lá perto do ginásio, já próximo da Assembleia de Deus Missão. E ali eu comecei a congregar quando eu me mudei. Já na adolescência, ali conheci o César, o Isaías, o Ricardo, que foram ali, meus companheiros em Cristo na adolescência. E ali a gente aprendeu a orar, ali a gente aprendeu a estudar, ali a gente aprendeu a evangelizar, a pregar o evangelho. E nos desenvolvemos muito. Aos 17 anos de idade, no ano de 2022, eu tive saudade de retornar às raízes, onde eu cresci, onde eu tive os primeiros aprendizados e acabei voltando para o Ministério de Madureira. Sempre trabalhei como professor de escola dominical. E aqui, quando eu cheguei, já fui para professor de escola dominical de novo. Aí, passei a ajudar no José Pinheiro, fui levado a diácono agora, no início do ano. E eu creio que assim, Deus vai trabalhando, vai fazendo coisas extraordinárias em mim e através de mim. Amém, glória a Deus. Irmão Vitor, você citou aí sobre o José Pinheiro. O irmão Vitor, ele é, apesar de ser novo, ele é o segundo dirigente já há 2 anos lá na congregação do José Pinheiro. E ele desenvolve um trabalho com jovens e adolescentes e crianças. E eu queria que ele falasse um pouco sobre esse projeto. Amém. Apesar da cara de velho, talvez alguém não saiba, eu só tenho 20 anos de idade. Às vezes confundem, né, César? É verdade, a gente parece Mas ser mais. lá no José Pinheiro, chegamos lá em dezembro de 2023, passamos a ficar ali como segundo dirigente, e é um lugar muito difícil. Ali na Avenida Ministro José Américo, na antiga Feira de Madeira, é um lugar marcado pelo tráfico de drogas, pelo vício, pela prostituição, pela violência, pela criminalidade. Então é um lugar muito pesado, muito criticado, em que igrejas normalmente não desejam abrir trabalho ali. Mas a nossa estratégia ao chegar lá foi que, claro que Deus faz o impossível, claro que Deus transforma, claro que Deus muda vidas, mas é muito mais fácil você impedir que um adolescente, que uma criança entre no mundo das drogas do que tirar um adulto que já entrou, que já está viciado, que já está ali num estado complicado. Então a gente começou a trabalhar num projeto chamado Jesus Cristo, Minha Esperança. Porque o que se tem ali é um panorama. Os pais deles são bêbados, os pais deles são drogados, os pais deles são criminosos, os avós deles foram traficantes e eles vão ser também. Então a gente entra ali com o projeto Jesus Cristo Minha Esperança. Todas as quartas-feiras a gente saía ali naquela praça, chamando adolescentes, chamando crianças, chamando jovens. Vamos ali na igreja aprender a palavra de Deus. Vai ter um momento bacana, a gente vai se divertir. Vamos lá, vamos aprender. E a gente foi juntando ali e nesse projeto a gente prega a palavra de Deus para essas pessoas antes que elas tenham acesso a esse mundo tão horrível, a essa carga tão grande que é disseminado lá. Então a gente começou ali, já faz 2 anos, e eu acredito que seja a igreja mais diferente que você pode ter. Tem 7 membros batizados, membros oficiais da igreja, cerca de 15 a 20 crianças e adolescentes. E a gente ouve testemunhos. Quando chega na época de carnaval, teve uma jovem que disse pra gente, não, eu botei um short bem curto e disse, hoje eu vou pro carnaval. Mas na hora que eu saí de casa, eu comecei a me sentir mal, comecei a
achar ruim aquilo, e alguma coisa não deixava eu sair. E eu voltei para casa e troquei de roupa. Aí a gente disse para ela, isso aí é o Espírito Santo. Porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, o trabalho que a gente tem lá é isso, é o Espírito Santo atuando e a gente só sendo instrumentos num lugar tão difícil. Um pastor certa vez disse que ali é onde há o trono de Satanás em Campina Grande, mas que eu indo para lá, eu era o reino de Deus chegando, Aleluia. onde o trono de Satanás habitava. E eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para fazer ali. Se você que ouve também deseja conhecer, ali na Avenida Ministro José Américo, 130A, e aguardo você lá para conhecer, para pregar, para evangelizar, para contribuir com a obra de Deus e para levar a salvação no lugar que necessita tanto. Amém. Bom, Zé Vitor, quer fazer uma pergunta ao nosso convidado? Participo para todos os ouvintes aqui presentes. E no momento que você falou ali do seu trabalho de zapieiro, qual os meios didáticos que você engloba ali para atrair as crianças, adolescentes, que abrange todos, mas mais voltado para essa faixa etária? E então, qual o meio que você engloba, juntamente você, o irmão Denis, sua família, para atraí-los, para ensinar a palavra no modo de evangelismo, pregação, para naquele ambiente que sabemos que é um pouco. Eu dividiria em 3 pontos. O primeiro é a escuta. É necessário você escutar, você ouvir, você saber a história, a família, o testemunho daquelas crianças, daqueles adolescentes. Porque só conhecendo eles e a vida deles que a gente consegue ter um meio de ajudar. Então a gente gosta muito de ouvir, de escutar a história deles. O que é que eles têm a dizer sobre Deus? Como foram as experiências dele até ali, para a gente poder ajudar na família, na casa, na escola, onde quer que for necessário. A gente tem que primeiro conhecer, ouvir eles, ter aquele sentimento, aquela comunhão, para então a gente conseguir de uma forma efetiva ajudar aquelas pessoas pela palavra. E a segunda é a questão do testemunho. Lá é um lugar que tem muitas igrejas. Tem diversas igrejas lá, mas igrejas que infelizmente não têm um testemunho muito bom. Muitas vezes eles chegam em igrejas e são expulsos. Muitas vezes as pessoas não recebem ou têm um mau testemunho. Você vê facilmente lá no José Pinheiro, se você estiver ali naquela praça, você vê pessoas passando com uma Bíblia debaixo do braço e fumando um cigarro, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, o testemunho, a atitude fala muito mais. Se eu pregar algo ali e eles virem que eu não faço, que eu não sigo aquilo, eles não vão dar valor nenhum e vão desqualificar todo o resto da minha pregação. Então, é necessário ter uma vida, ter um testemunho que eles olhem, poxa, eu tenho que ser que nem o irmão Vitor, eu tenho que ser que nem o irmão Denis, eu tenho que ser que nem a irmã Gessiane. Trazer um exemplo para aqueles meninos. E o terceiro ponto, eu diria que é a dinâmica. A gente sempre tenta trabalhar com gincana, com dinâmicas, com coisas diferentes, porque são jovens, são adolescentes, e ficar na mesmice, o mesmo protocolo, a mesma coisa, acaba se tornando entediante para eles. Então a gente sempre tenta mudar, fazer coisas diferentes, usar dinâmicas da faculdade, que eu aprendi na escola, e aplicar ali para que eles tenham mais interesse em conhecer a Deus e a sua palavra. Irmão Vitor, você é universitário, cursa História. Eu queria que você falasse um pouco sobre a universidade. A universidade, assim, tem sido marcada com um estigma muito negativo. Muitas pessoas não desejam mais ir lá, dizendo que é um lugar que não é para crente, que não serve para o crente estar. E, na verdade, é que o número de crentes lá é muito escasso. Eu acho que em todos esses 2 anos e meio que eu tive lá, só um professor apenas que eu tive que era crente, substituto, que acabou saindo. Poucas pessoas, se eu disser uns 5 que eu conheço lá, que são crentes, que cursam história, é muito. Então, é um lugar que tem sido abandonado, que tem sido negligenciado pelos crentes. E eu diria que ali deve ser feito o contrário. Se você ama a Deus, se você deseja conhecer mais de Deus, se você deseja a presença de Deus, mas também sabe que Deus tem um propósito para você, como um professor, como um médico, como um universitário, se profissionalize, busque, conheça, estuda, vá sem medo. Você tem uma base, aprenda, conheça a palavra de Deus. Chegue lá tendo certezas, tendo coisas que você já carrega consigo. E não pare, continue a buscar, continue a conhecer, continue a estudar, porque muitas pessoas vão para a universidade, agora eu não tenho tempo mais de fazer nada. Não tenho mais tempo de fazer a obra de Deus, não tenho mais tempo de ler a Bíblia, não tenho mais tempo de ir para o culto. E deve ser o contrário. É um lugar onde você vai ser tentado, onde você vai ser excluído muitas vezes, onde você vai ser rejeitado
simplesmente por ser crente e por conhecer a Bíblia. Então é ali mesmo que você tem que buscar mais, tem que orar mais, tem que conhecer mais. Então, deixe Deus usar a sua vida. É um lugar que precisa de professores, de alunos, de pessoas que tenham o evangelho no seu coração. E assim como o mundo entrou lá e Satanás tem levantado pessoas para doutrinar, para ensinar, para afastar pessoas de Deus, eu creio que Deus também quer levantar pessoas que vão lá na universidade, professores, alunos, que aproximem outros do reino de Deus. Então, vá de coração aberto e deixe Deus cumprir o propósito dele através de você, onde quer que você esteja. Isso é muito interessante, né? Porque as jovens e adolescentes que têm um desejo de se tornarem universitários, e eu louvo a Deus pelos meninos, pelas meninas aqui na nossa igreja, pelo Vitor também, principalmente, assim, que cresceu comigo e eles têm mostrado para uma geração de crentes que você pode ser universitário, você pode estudar, você pode cursar um ensino superior e permanecer fiel. Assim como Daniel, que estava lá no palácio, na Babilônia, permaneceu fiel a Deus, José, da mesma forma, no Egito, eles têm mostrado a diferença dentro da universidade. Vitor, eu costumo dizer para os meus alunos que o meu primeiro púlpito foi a escola. A escola foi o meu primeiro púlpito, né? Não, irmão Zé Vitor? A escola foi o meu primeiro púlpito e nós começamos a pregar desde a adolescência e eu queria que você falasse um pouco, porque você também teve um trabalho muito lindo na escola e eu queria que você falasse um pouco. Eu acredito que hoje as escolas são muito mais receptivas ao evangelho do que as faculdades. Se você trabalhar na escola, vão chegar universitários que vão ser muito mais abertos a conhecer Jesus do que são hoje. Então, é um lugar que é primordial. Eu estudei ali todo o meu ensino fundamental, ensino médio, no Colégio 11 de Outubro, Campina Grande, ali na Vila Nova da Rainha, logo em frente à Feira Central. Quando eu cheguei ali em 2016, eu tinha 11 anos de idade. E eu era, junto com uma única amiga que eu tinha, o único crente. Então só tinha 2 crentes numa escola com cerca de 400 alunos. Então a gente foi alcançado ali, a gente foi tocado. Poxa, como é que num lugar com tanta gente só tem 2 pessoas que servem a Jesus? Eu lembro de ter ido para um culto de Santa Ceia, onde foi citada a pregação em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu comecei a não aceitar, a não me conformar, de ter somente nós 2 de crente ali. E também a sua história, César, também influenciou muito. Amém. Eu lembro que você pregava também ali na aplicação, na época você estava lá, foi um pouco rejeitado, foi um pouco expulso. Foi estreito ali. Foi difícil a situação lá, e eu fiquei pensando, se na aplicação, com o colégio público, com diversas pessoas de diversos lugares, você teve coragem, a motivação de pregar o evangelho, eu também poderia fazer num lugar mais calmo. Eu comecei ali, falei com a diretora na época, para no intervalo, todas as sextas-feiras, a gente ter um momento ali na sala de artes, de oração, de palavra e de louvor. Junto com essa amiga minha, a gente saiu chamando o pessoal no ginásio, nos corredores, no pátio, chamando eles para ir para lá. Normalmente ela cantava e eu pregava, e no final a gente orava junto. E ali surgiram vários testemunhos. Glória a Deus. Ateus, agnósticos, pessoas que não criam em Deus, mas que passaram a alcançar várias denominações. Na igreja adventista, na igreja Assembleia de Deus, no Brás, em diversos lugares, há pessoas que eu lembro, que eu preguei para elas e que hoje se converteram e são membros de uma igreja, independente da placa. Amém. E no final ali de 2019, já com uma idade mais avançada, foi meu último ano ali na frente daquele trabalho. A gente fez um grande louvorzão no final, foi um momento maior, e ali foi pregado, foi louvado o nome do Senhor, e a gente fez a contagem de 70 crentes que afirmaram Aleluia. aceitar Jesus e ser membro de uma igreja. Então, de 2 para 70, num período de 4 anos, é uma transformação muito grande. É algo que só Deus pode fazer. E por meio de um ato simples. Eu não fiz muita coisa, mas quando Deus faz, irmão, ninguém pode impedir. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E está aberta até hoje. Na época, se chamava Inconformados.
Hoje, se você for lá nos intervalos, é o eternamente. A gente tem Aleluia. o Pedro, tem o Davi, tem a Sofia, que estudam lá, são alunos do ETA, são da nossa igreja e também fazem esse trabalho lá. Porque a gente passa, a gente vai, a gente cansa, a gente desanima, mas há pessoas que vêm, levantam, fazem a obra com o mesmo ânimo, com o mesmo fervor e até mais paixão e amor pelas almas Glória a do que Deus. nós conseguimos fazer. E levam esse legado muito adiante. Amém. Glória a Deus. Vamos ver, Victor, falar alguma coisa? E a importância, né, de você fazer esse evangelismo na escola, principalmente, que, como o irmão César falou aqui, foi o primeiro púlpito dele. Então, posso me considerar a primeira alma dele, né? Amém. Até porque eu me converti na escola através de uma pregação dele, no intervalo, dia 29 de agosto de 2019. E o diferencial de você não parar, porque ele na aplicação, ele saiu lá debaixo da pedra, lá da escola. E jamais você tivesse parado naquele momento, talvez não estaria aqui hoje. Então, você que está ouvindo neste momento, não pare. O importante é você plantar a semente. Não importa onde ou como for. Porque se esse cidadão aqui tivesse parado, talvez eu não estaria aqui hoje, não Amém. estaria Glória a falando Deus. disso. Amém. Falando de legado, irmão Vitor, há muitos homens de Deus na história da igreja que marcaram gerações, tanto no nosso ministério, a Assembleia de Deus, como em outras denominações históricas. Eu queria que você falasse um pouco desses homens e o legado deles. Amém. Acredito que são muitos homens, são muitas pessoas, homens, mulheres cheios do Espírito Santo, que marcaram a história da igreja. E a gente vê muitas vezes de uma forma resumida. A gente lê o livro de Atos, vê a igreja primitiva, vê as cartas de Paulo e vê a igreja como está hoje, e às vezes a gente esquece que foram 2000 anos de diferença dessa história. Teve muita gente que lutou, sofreu, padeceu para a gente conhecer o Evangelho como a gente conhece hoje. Eu acredito que se for para falar em uma época, em um lugar onde a gente alcança mais homens de Deus que entraram para a história, é na Inglaterra, com John Wesley e os seus amigos. John Wesley, ainda jovem, ele pede a Deus em oração: Senhor, que eu não viva inutilmente. Ele tinha um desejo ardente em buscar e servir a Deus, fazer algo para o reino de Deus. Na universidade, ele se junta com uma tropa do Espírito Santo. Junta John Wesley, o seu irmão Charles Wesley, o George Winterfield e o Jonathan Edwards. Cada um deles tinha uma especificidade. O Charles Wesley era um cantor, compositor, fazia hinos, adorava a Deus, alcançava as pessoas pela música. O Jonathan Edwards era um erudito, era um professor, ele tinha a teologia na mão. Muitas das contribuições da teologia sistemática que a gente tem hoje veio dele. Já o George Winterfield era um pregador pentecostal, era um homem que juntava multidões nos cultos ao ar livre, que fazia cruzadas, que atraía pessoas em massa. E o John Wesley era uma mistura de todos esses. Ele cantava um pouco, pregava um pouco, ensinava um pouco, e assim ele ia. E o ministério dele durou muito mais tempo do que esse, cerca de 30 anos a mais. Quase um século foi a vida de John Wesley. Então ele teve um legado de fé, de paixão, de amor, da chama do Espírito Santo, ao ponto de ser muitas vezes conhecido como o pai dos pentecostais. Ele tinha o batismo com o Espírito Santo. Ele tinha o pentecostalismo como algo certo em sua vida. E através da Igreja Metodista, esse trabalho também chega nos Estados Unidos, na fundação das Assembleias de Deus lá nos Estados Unidos. O Charles Fox, que teve a escola Bethel, que ensinava o pentecostalismo, que foi um professor dessa área do pentecostalismo clássico. E um dos alunos dele foi o William Seymour, um grande avivalista, na marcada Rua Azusa, que pregou o evangelho com graça, com poder. E a gente viu um grande movimento, um grande avivamento naquela pequena rua, que ninguém dava valor. Num galpão, num armazém, que muitas pessoas desprezavam. Não é só um galpão, é só um armazém, é só mais uma igreja aberta do esquina, mas que mudou a história da humanidade e do Brasil como nós conhecemos hoje. Porque da Rua Azusa saíram diversas pessoas. E uma dessas pessoas chegou em Chicago, a cidade onde morava Gunnar Wingre. E ali aquela cidade também foi avivada. William Doran. Gunnar Wingre também foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Conheceu Daniel Berg. E os dois juntos receberam uma profecia. Vá para o Pará. Vá para o Brasil. Então eles vêm, é lá que a gente vai pregar. Aleluia. É lá que nós seremos usados. O Daniel Berg, ainda sem ser batizado, creu na promessa.
sem dinheiro, sem ajuda, sem nada. Eles vieram apenas com o que Deus tinha providenciado para eles. E ainda no navio, o Daniel Berg é batizado com o Espírito Aleluia, Santo. glória a Deus. Recebe a promessa. Eles chegam em terras brasileiras. E a gente carrega esse legado. Começou com o John, passou por Charles, chegou no William, veio por Gunnar Brink, veio por Daniel Berg, passou atravessando pelo pastor Paulo Levas Macalão, chegou no Lupércio, chegou no Manuel Ferreira, em diversos Aleluia, outros homens glória de Deus, como nosso pastor presidente, o Aniceto Ferreira, verdade. que foi consagrado a pastor o Paulo Levas Macalão, É que verdade. consagrou o nosso pastor, o pastor Elias Guedes, e que hoje nós servimos a ele. Aleluia. E quem sabe um dia a gente não completa de geração. Gunnar Brink, Paulo Levas Macalão, pastor Aniceto, pastor Elias, e aí chega a nossa vez, de realmente Aleluia. pastorear e viver o legado que esses homens trazem da chama Aleluia. do Espírito Santo ardendo em nossos Glória a Deus. corações. A vontade é falar línguas estranhas e chorar, porque esse homem nos emociona falando do legado desses grandes homens de Deus. Ele citou aí que John Wesley era a junção de Jonathan Edwards, de George Interfield, Charles Wesley. É o que nós diríamos que o Eliseu Rodrigues é hoje. Eu estava conversando com o irmão Venâncio, ali da Casa do Folheto, e ele falava para mim, você pegaram um reformado e um pentecostal e fizeram a fusão e nasceu o Eliseu Rodrigues. O Eliseu Rodrigues, que também, no Ministério de Madureira, é um dos maiores pregadores que temos hoje, que também valoriza muito o legado dos homens de Deus que vieram. Então, esse foi o nosso podcast, o EtaCast. Quero agradecer pela vida do irmão Vitor, ele quiser dar as considerações finais. E em breve estaremos fazendo outro podcast juntamente com o irmão Vitor, em nome de Jesus. Eu acredito que se a gente for falar, a gente passa a noite toda aqui Com na certeza. maior tranquilidade. São muitos assuntos, são muitos temas, mas eu acredito que o tema principal desse aqui é legado, é história, é a chama do Espírito Santo ardendo de um coração para outro. Muitas pessoas criticam, né, a transferência de unção, a transferência de poder. Eu não posso passar a minha unção para ninguém, mas você pode buscar a sua própria unção, pelo meu exemplo, pela minha história. Então, se você deseja alcançar vidas, ser usado pelo reino de Deus, não pare, continue, persevere, junte unção e graça e poder de Deus para acender uma geração cheia de poder, para transformar o Brasil, para transformar a Paraíba, para transformar Campina Grande. E onde quer que você estiver, se você buscar, assim como disse Leonardo Ravenhill, Senhor, dai-me 100 homens que não amem nada além de ti e que não temam nada além do pecado. E eu porei o mundo em chamas do Espírito Santo. Você também faz parte dessa geração. Você também faz parte desse povo escolhido. Então busque, porque Deus quer usar a sua vida para alcançar muitas outras vidas. Deixa Ele usar a tua vida para ser um holoforte de Deus na nossa geração. Amém. José Vitor? Sem palavras? Amém. Deus vos abençoe, se inscreva no canal, deixa o like, deixa os comentários aí. E lembre-se, o nosso lema é avançar, crescer e expandir. Deus abençoe.